varejo brasileiro está barato, mas isso não significa necessariamente que seja uma oportunidade para o investidor. Depois de um final de 2025 mais fraco, especialmente em dezembro, o setor começou 2026 com fundamentos mais pressionados, menor visibilidade e revisões negativas de lucro. Mesmo com as ações negociando abaixo dos múltiplos históricos, o cenário macroeconômico continua ditando as decisões de alocação. Olhando para frente, uma alta adicional nas ações de varejo depende basicamente de dois fatores. Primeiro, uma queda sustentada das taxas reais de longo prazo e o segundo, ou de revisões positivas dos lucros, o que a gente acredita ser menos provável olhando o curto prazo. Nesse contexto, a dúvida central é aonde faz sentido investir dentro desse setor e aonde o risco segue elevado. Hoje eu vou explicar como é que a gente está olhando para o setor de varejo no Brasil, por que a gente segue seletivo e quais segmentos oferece uma resiliência maior nesse ambiente. Nossa postura em relação ao varejo segue muito seletiva, com foco em empresas que combinam modelos de negócio mais resilientes ou diferenciais claros de execução. Hoje, nossas preferências estão concentradas em Raia Drogasil, Pague Menos, Panvel, Smart Fit, Vivara e Track & Field. Entre os segmentos de consumo, o varejo farmacêutico continua sendo visto como a principal alocação com caráter defensivo, justamente por oferecer uma maior previsibilidade em um ambiente ainda desafiador. Esse segmento está apoiado por uma demanda resiliente, benefícios estruturais dos genéricos e a opcionalidade das terapias GLP-1. A Raia Drogasil permanece como o principal veículo de exposição ao setor. Os resultados recentes vieram acima das expectativas, reforçando a capacidade da empresa de ganhar participação de mercado. E além disso, o tema do GLP-1 vem ganhando espaço como motor de crescimento e um aumento do lifetime value do cliente. O apelo do segmento também se sustenta na maior visibilidade de curto prazo em relação ao restante do varejo e esse histórico de uma excelente execução premium da Raia Drogasil. Além de Raia Drogasil, a gente também observa um aumento do interesse dos investidores locais em torno de Panvel e Pague Menos, duas empresas aqui do mesmo setor, então os drivers, os catalisadores deveriam ser relativamente parecidos e conhecidos. Embora a Raia Drogasil siga como principal destaque, esses nomes vêm sendo avaliados como alternativas dentro desse mesmo segmento. Em um ambiente de maior cautela com o consumo discricionário, o apelo dessas companhias está ligado justamente a essa demanda mais sólida e a natureza essencial dos produtos vendidos. Saindo do segmento de varejo farmacêutico, vamos falar de outro nome que também está entre as nossas preferências, a Smart Fit. E ela continua sendo vista como uma empresa de alta qualidade, com um histórico consistente de execução e uma tese de crescimento a longo prazo bem estabelecida. Ao mesmo tempo, o ativo se tornou uma aposta bem consensual, uma tese bem consensual entre os investidores, o que dificulta, de certa forma, a identificação de catalisadores de curto prazo. O consenso hoje projeta um crescimento de receita na casa dos 20% ao ano, com estabilidade da margem EBITDA, refletindo justamente essa qualidade operacional. Mas, de novo, vale comentar aqui, como é uma tese já relativamente consensual, existe uma certa cautela quando a gente pensa nesse posicionamento de mercado. Agora, quando a gente olha para o varejo de moda, a dinâmica é bem diferente do que a gente tem visto até aqui. Nesse segmento, os investidores reconhecem que os múltiplos parecem atrativos, mas isso ainda não se traduziu em um posicionamento, em uma alocação relevante. O principal desafio aqui segue sendo a falta de momento operacional e a incerteza sobre uma eventual desaceleração do consumo no início de 2026. A C&A é o nome mais discutido, negociando a múltiplos descontados, mas revisões negativas de lucro após o quarto trimestre reforçaram uma postura um pouco mais cautelosa dos investidores. As vendas nas mesmas lojas, que é um indicador importante que a gente olha, seguem voláteis, especialmente no primeiro semestre desse ano. No caso da Renner, o plano de médio prazo apresentado no último dia do investidor foi bem recebido, mas as perspectivas de curto prazo permanecem desafiadoras. Já Vivara, apesar do modelo mais protegido, de certa forma, viu os investidores reduzirem a exposição diante das preocupações com a dinâmica das margens lá no final de 2025. Bom, de forma geral, o potencial de valorização desses nomes é visto como mais estrutural do que de curto e médio prazo. Completando esse panorama do varejo, também é importante falar de dois segmentos que têm despertado atenção por motivos diferentes: o segmento de alimentos, o varejo alimentar e o e-commerce. Em relação ao varejo alimentar, a gente segue com a visão mais negativa. Açaí e Grupo Mateus têm perfis de receita de fato mais defensivos, mas as tendências mais fracas de vendas nas mesmas lojas
e a alavancagem operacional mais limitada tem pesado sobre as teses. Sem uma recuperação mais clara desse indicador de vendas de mesmas lojas, os investidores enxergam um potencial de alta relativamente limitado olhando o curto e médio prazo. No caso do e-commerce, no varejo online, por outro lado, a gente observa sinais iniciais de reengajamento por parte dos investidores nas teses, especialmente no caso de Mercado Livre. A tese se baseia na expectativa de crescimento acima do mercado, embora as preocupações com margens ainda persistam. O ajuste do setor ele tende a ser mais gradual, com iniciativas pontuais de monetização e não por uma rápida redução da competição. Em resumo, pessoal, o varejo brasileiro segue operando em um ambiente macroeconômico ainda desafiador. Os fundamentos seguem pressionados e a visibilidade, principalmente olhando o curto e médio prazo, permanece um pouco mais limitada. Nesse contexto, a gente reforça a visão de uma abordagem seletiva, priorizando segmentos de caráter mais defensivos e empresas que tenham sua execução comprovada. Aqui, mais importante do que o fato do setor ser barato é ter uma visibilidade e uma qualidade operacional bem relevante. Bom, se você quiser acessar a análise completa desse setor e entender melhor as nossas preferências, o link do relatório está justamente aqui na descrição do vídeo. Abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.